Como podemos mudar? Sim, como podemos mudar? Você já fez essa pergunta para você? Esse que vos fala é o pastor Mozart Guida e estamos aqui para mais um Conectados na Palavra de Cristo. Fique comigo até o final, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto pelo qual nós faremos a nossa reflexão nesta oportunidade encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, apenas o versículo de número 1 para nossa reflexão e meditação neste dia. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Portanto, irmãos, rogo-vos que, pela misericórdias de Deus, ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você já tentou mudar alguma situação na sua vida? Ou abandonar algum vício, ou emagrecer e não obteve sucesso? Sim, muitas das vezes mudanças não são fáceis. Essa é uma verdade pela qual nós temos que trazer a nossa memória neste dia de hoje. Nem sempre será fácil mudar, nem sempre será fácil abandonar alguma coisa que nós estamos acostumados a fazer. Mas aqui o apóstolo Paulo nos desafia para que nós possamos procurar em Deus de forma voluntária, ou seja, apresentando a Ele as nossas vidas, apresentando a Ele o nosso corpo físico, apresentando para Ele a nossa mente, a nossa vida, para que Ele possa abençoar, para que nós possamos conseguir mudar. E é maravilhoso quando nós conseguimos mudar para melhor. E a expectativa que Deus tem para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, é para que nós possamos mudar sempre para melhor. Eu não posso me contentar com a pessoa que eu sou hoje, sabendo que Deus pode operar em mim benfeitorias para que eu seja ainda uma pessoa melhor. E este é o ponto pelo qual o apóstolo Paulo está aqui falando. Ele diz assim: não se amoldem aos padrões desse mundo. Ou seja, eu não posso me amoldar aquilo que o mundo tenta, de certa forma, padronizar para mim como o certo. Porque o certo é aquilo que Deus nos orienta. O certo é aquilo pelo qual Deus nos chama a fazer. Por isso, nós não podemos nos acomodar, nós não podemos nos conformar com aquilo que nós somos hoje, tendo em vista, como eu já disse e vou repetir, Deus, ele deseja sempre renovar a nossa mente, renovar o nosso corpo físico, renovar o nosso ser interior. Por isso que a mudança, ela só será possível com a ajuda de Deus. A mudança só será possível quando nós apresentarmos a Deus de forma voluntária, ou seja, quando nós procurarmos a Deus no sentido de sermos dependentes de Deus, procurarmos a Deus no sentido de querermos ouvir a tua voz, para que possamos então assim fazer segundo aquilo que ele tem proposto para nós. E neste contexto, nós não podemos, como o apóstolo Paulo fala, não podemos nos amoldar aquilo que o mundo tenta nos introduzir nas nossas vidas. É por isso que essa mudança de mente, vai nos ajudar a mudar hábitos que não eram saudáveis, passarão agora a ser saudáveis. Coisas que nós fazíamos que não agradavam a Deus, que a partir desse momento eu começo agora a fazer aquilo que agrada a Deus. E nós sabemos muito bem que precisamos de cuidar do nosso corpo físico, da nossa mente, da nossa vida espiritual como um todo. E quando nós cuidamos da nossa vida espiritual, quando nós cuidamos do nosso corpo físico, tudo começa a fluir na nossa vida. Então nós podemos sim mudar. Certamente você já deve ter ouvido muitas pessoas falarem assim: olha, eu sou assim mesmo, desde que eu nasci. E esta é uma grande mentira. Por que é uma grande mentira? Porque nós podemos mudar.
e podemos mudar para melhor. Mas nós sozinhos, nós não conseguimos mudar. Só conseguimos mudar com a ajuda de Deus. Só conseguimos mudar com a graça de Deus sendo derramada em nossas vidas. Mas essa mudança acontece a partir do momento em que eu busco ao Senhor. Notem comigo que Paulo, ele fala assim: portanto, rogo-vos que pela misericórdia de Deus se ofereçam em sacrifício vivo, perfeito, santo e agradável. Ou seja, o nosso culto racional. Quando eu me ofereço a Deus como uma oferta voluntária, e aí esse Deus vai me moldando, vai me lapidando, vai fazendo com que eu deixe de ser uma pedra bruta. Certamente, antes de ter uma experiência com Deus, antes de ter uma experiência com o Senhor Jesus, nós éramos essa pedra bruta. E essa pedra, ela não está 100% lapidada. Ela está sendo lapidada diariamente, porque quando essa pedra ela cai, ela tem algumas arranhuras. Quando essa pedra encosta num chapisco ou encosta em algo que possa feri-la, essa pedra que antes era bruta, ela deixa de ser lapidada. E é por isso que quando nós nos aproximamos de Deus, Ele vai lapidando, Ele vai preparando, Ele vai moldando todos os dias das nossas vidas. Por isso que quanto mais eu praticar essa renovação da mente, quanto mais eu me apresentar diante de Deus, mais sim Ele vai lapidar a minha vida. Por isso que a mudança, ela é possível sim. Ela é possível quando nós estamos na presença de Deus. A mudança só não é possível quando nós não estamos na presença de Deus. Mas a partir do momento que nós nos aproximamos de Deus, a mudança vai acontecendo naturalmente. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, renove a sua mente, tenha novas expectativas, renove a sua força física, renove a sua força mental, a sua força espiritual, sempre no Senhor, para que você possa mudar, para que amanhã você possa ser melhor do que você está sendo hoje. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fico por aqui, até o nosso próximo Conectados na Palavra de Cristo. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe com os amigos, com as amigas, em nome de Jesus, para que a Palavra de Deus possa alcançar outras pessoas, em nome de Jesus. Eu fico por aqui, até o nosso próximo Conectados na Palavra de Cristo.